Todo ano é isso. Acaba um, entra outro, a gente faz um monte de meta que talvez a gente não cumpra. Oi pessoal, eu sou a Cici Freire, sejam muito bem-vindos ao Dicas da Cici. Se você caiu aqui e não sabe quem eu sou e o que eu faço, esse é um canal que fala sobre literatura. Romântica, drama, thriller, erótica, terror, muito raramente fantasia, quando eu consigo ler, e é isso. Eventualmente a gente pode falar de alguma outra coisa, série de TV, dica de algum produto, compras e tal, mas basicamente é livro. Então, se você já se identifica com esse assunto, clica nesse vídeo e dá um like, se inscreve no canal e vamos aí falar das nossas metas de 2023. 2022 foi um ano que meio que me atropelou um pouco, mas eu passo a passo fui colocando as minhas redes sociais em dia novamente, o canal nas tentativas, idas e vindas. E para 2023 eu acho que fiz aqui algumas metas não muito ousadas e que me incentivem a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Até porque, gente, é muito fácil a gente sentar e colocar no papel tudo aquilo que a gente quer fazer. E aí você acha que aquilo tudo que você acumulou por 5 anos você vai conseguir resolver em 365 dias. E quando você percebe que não tá dando certo, não tá saindo do jeito que você quer, no ritmo que você gostaria, é muito mais fácil você largar aquilo de mão e fazer outra coisa. Então, eu separei metas realistas para que eu consiga desenvolver aí no decorrer do ano de 2023 e peço que vocês aqui venham me cobrar, venham me lembrar, que às vezes eu posso me esquecer também. A primeira meta muito importante que eu coloquei para mim em 2023 é conhecer, no mínimo, 6 novas autoras nacionais. E por que eu fiz isso? Porque eu sempre vejo o nome de muita autora no meu feed, muita coisa nova, muita gente que aparece, que é comentada, livros grandes, pequenos, eróticos ou não, romances contemporâneos, romances de época, e muitas vezes eu pego no Kindle, eu não tenho tempo de ler e eu acabo devolvendo, tá? Ano passado eu acho que eu li 2 ou 3 autoras novas, depois eu vou dar uma olhada nos meus livros e vou conversar sobre isso com vocês também, e esse ano eu coloquei como meta 6 autoras novas, tá? Vou deixar de ler as minhas amigas ou as autoras que eu gosto? Provavelmente vou dar uma diminuída no ritmo, porque eu preciso encaixar essas autoras aqui em algum momento. Poderia ter colocado 12, uma por mês, mas eu preferi colocar 6, que é justamente para equilibrar com aquelas que eu já leio e que eu sei que terão lançamentos esse ano de 2023. A primeira eu já escolhi, tá no meu vídeo de TBR, que já tá no ar, então clica aqui em cima para você conhecer quem é a autora que eu vou ler em janeiro. Semana passada eu coloquei no Instagram um post de 6 livros para desencalhar em 2023 e eu vou tentar desencalhar aqueles livros. Então são no mínimo 6 livros que eu preciso tirar dessa estante, não. São no mínimo 6 livros que eu preciso tirar dessa estante aqui de desencalhar. Leia para saber qual que é, se eu vou gostar, se eu não vou. E janeiro eu já comecei com um deles, também já coloquei no vídeo de TBR. Um encalhadinho já tá ali, até bem grossinho, de 400 e tantas páginas. É uma fantasia. Vamos ver se eu consigo colocar, né, 2 metas juntas e com isso a gente vai burlando o sistema, porque afinal de contas a gente tá aqui para isso. E se você tem encalhados na sua estante, é uma coisa que é muito normal. A gente vai comprando livro e a gente não tem tempo e a gente compra outros e tem aquele meme, né, que os livros que chegam agora olham para os mais velhos, querem lugares mais velhos, riem na cara deles. Tem vários memes sobre esse tipo de pessoa aqui que compra livros novos sem ter lido os antigos. Para também ver aí se pelo menos uns 3 daqueles que estão parados há muito tempo, tipo, o meu é de 2016, tem muito tempo, gente. Então, olha, vê quanto que você comprou. Se você tem uma conta na Amazon, saiba que você entrando nessa conta da Amazon, se você comprou o livro pela Amazon, ela vai te dizer, ops, você já comprou esse título dia tal, mês tal, ano tal. Aí você vai ficar até bestificado. Lembra que eu falei que eu tava tentando fazer meta 2 em 1? Em janeiro eu já vou cumprir essa meta, porque além de estar lendo encalhado, eu também tô lendo uma fantasia. E na minha meta de 2023 eu tenho que ler pelo menos 3 livros de fantasia, porque eu tenho muito aqui na estante. Pode não parecer, porque aqui mostra só os romances de época, e o romance contemporâneo, mas para lá eu tenho thriller, tenho na prateleira de cima eu tenho fantasia, então eu preciso também ler esses livros, porque às vezes eu quero comprar coisa nova e nem li aqueles. Né? Desperdício, não dá, o dinheiro não tá dando em árvore. E por último, também uma coisa que eu fiz em 2022, que eu quero repetir em 2023, eu quero conhecer pelo menos 2 novas autoras gringas que não tenham sido publicadas no Brasil ainda, né? Isso é também para, sei lá, de repente eu gostar e indicar para a editora, para tentar cooptar essa autora, e eu fiz isso
em 2022 e eu conheci, acho que 3 autoras novas em 2022. Uma delas eu gostei demais, já indiquei para uma editora aqui no Brasil e eu tô esperando só a finalização aí da negociação deles para saber se ela vem ou não. Eu achei muito legal. E eu quero no mínimo também 2 autoras, tá? Eu vou ver quantas, eu vou ver tudo que eu vou fazer minha retrospectiva de 2022 ainda para vocês, tá? Aí eu vou colocar essas autoras. Então, no mínimo 2 autoras. Se eu chegar no meio do ano e já tiver cumprido isso, aí eu dobro essa meta e venho conversar com vocês também. Outra coisa que eu preciso fazer é terminar 2 séries de... Olha, meu dedo, que eu machuquei. Enfim, terminar 2 séries que eu já tenha começado a ler, tá? Ainda não escolhi quais são essas, mas a probabilidade é que uma delas seja dos Irmãos True Love, da Lorraine Riff, que eu gosto muito, e eu já tenho ela toda completa aqui na estante, então pretendo terminar essa série. E a outra eu ainda vou ver o que eu tenho, vou ajeitar aqui para poder terminar também, e com isso ir desocupando a minha leitura. Isso não quer dizer que eu ia falar que desocupando espaço na estante, e até fiquei confusa, mas isso não quer dizer que eu vou acabar de ler os livros da Lorraine Riff e vou botar para vender. Não, porque é uma autora que eu gosto muito e que eu quero ter na estante. Mas outros livros de séries ou avulsos, né, unitários, standalones, que eu leio que eu não gostar, vai lá, ou pro Shopee ou pro Mercado Livre. Então, já fica ligado nos vídeos de On Haul também. E essas foram as minhas metas de 2023 pro mundo literário. Claro que eu tenho metas pessoais, né, gente? Eu preciso escrever, terminar 2 livros que estão em processo de escrita. Preciso ir a muitos médicos para ver várias coisas que eu deixei parada aí desde que a pandemia começou, e ano passado eu dei atenção a outras pessoas que precisavam e fui me deixando para trás. Quero terminar o meu curso de sabonetes, o meu curso de aromas, porque eu gosto de fazer coisas assim diferentes, sabe, diferenciadas. Quero comprar uma televisão nova, quero juntar mais dinheiro para poder comprar uma casa e por aí vai. Minhas metas pessoais são enormes, mas igual a Natália Arcuri, eu faço metinhazinha, metinha, meta, metão e metãozão. Então, é assim que a gente vai. Inclusive, um planejamento financeiro é uma coisa que eu venho fazendo desde o ano passado, que tem funcionado super bem pra mim. Me conta aí se você já fez as suas metas literárias ou metas pessoais para 2023. E vamos compartilhar, vamos um aqui empurrar o outro, um lembrar o outro do que tem que fazer, do que ficou combinado, porque, como já dizia a vovó Filó, o combinado não sai caro. Era o que eu tinha pra contar pra vocês hoje e a gente se vê no próximo vídeo.